Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Tiago, estou falando aqui de Dourados, né, do Instituto Federal, para a nossa abertura do Festival de Arte e Cultura, que está acontecendo junto com a Semana do Meio Ambiente. E nós temos a alegria de trazer uma pessoa que tem uma fala, né, voltada para as artes, uma vida, né, uma trajetória, documentários que ele participou, que é o Eduardo Marinho, né? São pelo menos aí 3 documentários, né? Ele participou, ele vai poder se apresentar também, falar um pouco disso. E embora ele seja reconhecido nacionalmente, é importante que a gente traga ele aqui para o Festival de Arte e Cultura, para a gente trazer esses olhares que a gente tem na arte, né? Que não é arte elitizada, nem só a arte dentro de sala de aula. É uma arte que se expande para a vida, para os modos de produção e reprodução da vida. Mas é isso, eu vou deixar ele dar as boas-vindas aqui, dar as boas-vindas para ele e vou passar a bola para ele falar um pouco. É um bate-papo, tá? É uma conversa, para ele falar um pouco da trajetória dele, de como ele manifesta as ideias dele a partir da arte, e as perguntas vão acontecendo, né, a partir dessa nossa troca. Eduardo, bem-vindo. Fica à vontade para fazer uma fala inicial de apresentação aí. Valeu, valeu. Quero agradecer aí a todo mundo que está ouvindo a gente. Estou sendo chamado para falar pela visão de mundo que eu fui formando, né? Na verdade, eu vivo de arte há 40 anos e senti necessidade de usar a arte para falar do mundo, para botar para fora as coisas que eu enxergava do mundo. E isso refletindo na sociedade e trabalhando com isso, primeiro no artesanato, gravando pecinhas pequenininhas, vendendo como broxinho, brinco, colar, pulseira, mas sempre colocando reflexão, símbolos. Isso foi me ligando a um público mais reflexivo. Não era só o público que comprava a beleza, era o público que pensava a sociedade. E era uma carência minha, eu pensava muito sobre a sociedade, eu questionava tudo, eu achava que era tudo mentira. E fui encontrando as confirmações, encontrando meus instrutores e acrescentando no meu trabalho, e assim o trabalho foi desenvolvendo. Eu fui levando durante 30 anos, a maioria nunca me deu crédito, eu também nunca liguei para o crédito da maioria. Depois que eu perdi o respeito pela estrutura social, porque eu acho que é uma grande falcatrua, né? Sociedade que se diz humana e me obriga a assistir gente na miséria, então não é humana ainda. Uma sociedade humana teria como prioridade o ser humano. Uma sociedade humana não teria como você ver miséria, abandono, analfabetismo, ignorância, desinformação. Essa sociedade não é humana. A gente está trabalhando nela, e a arte é uma ferramenta de trabalho. Para mim, a arte ela não é boa nem ruim. Ela é uma ferramenta de trabalho. Ela pode ser usada bem, mal ou de forma neutra. Depende do artista. O artista é uma pessoa, ele tem o seu caráter, ele tem a sua visão de mundo, tem seus objetivos, seu temperamento, né? Tem as intenções que ele tem com a arte. Para mim, a arte serviu como veículo de comunicação, para eu dizer para o mundo a minha inconformação com tanta mentira, com tanta falcatrua, com tanta falsidade, estragando milhões de vidas com enganos banais. Começando por apresentar o mundo como uma arena competitiva, onde você vai guerrear e tem que vencer na vida. E o resultado a gente vê à nossa volta. É um atacadão de perdedores, de derrotados, gente frustrada. Um ou outro que é o vitorioso, se você observar bem, o vitorioso, ele não é lá essas boas pessoas todas, entendeu? Carrega um bocado de arrogância, vive cercado de falsidade, muito paparicado, orgulhoso, arrogante. Quer dizer, é uma falsidade que frustra a vida da gente. Quando é tão simples, a vida é o espaço que a gente tem entre a hora que a gente nasce e até a hora que a gente morre para se realizar humanamente. Você não vai levar patrimônio, título, nada disso, você vai levar a sua realização na vida. É preciso a gente exercer o que a gente veio fazer aqui. E o que a gente veio fazer aqui é o que a gente gosta de fazer. Quem trabalha no que gosta, esse é meu critério até para encontrar mecânico para a Kombi, velho. Eu tenho uma Kombizinha, viajo nela. O bom mecânico é aquele que gosta de mecânica, ele fala de mecânica, ele tem prazer em contar como é que funciona, você vê o olho dele brilhando. Esse é bom. Quem gosta do que faz, faz bem feito, faz feliz.
não cansa, não se estressa. Mas a gente está numa sociedade que ensina a gente que o trabalho é um sacrifício. Você tem que deixar para viver nas horas vagas, nos fins de semana, nos feriados e nas férias. Essa é uma grande mentira que estraga milhões de vidas. Agora, eu esperava que você fizesse uma pergunta para começar a falar. Você só jogou na minha... Eu vou fazer uma pergunta, então. Tem, assim, pelo menos 3 documentários para a gente indicar para o pessoal, que é Observar e Absorver, Via Celestina, e um terceiro que você falou agora, que é Transição. Transição. Isso. E nós trouxemos para os nossos eventos aqui os nossos Guarani Kaiowá, pessoal que tem uma visão de mundo, assim, um pouco do que você disse, né? Tá vivendo o mundo, busca soberania alimentar, não fica buscando essa segurança de acumular e desprezando as pessoas para conseguir essa competitividade que infelizmente está dentro das escolas, infelizmente está nas relações sociais. A gente forma o nosso psiquismo a partir dessa competição e do racismo, né, das opressões que acabam vindo a partir desse sistema que coloca a gente para se relacionar a partir daí. Mas tem essas quebras, né, de novas formas da gente buscar fazer isso. Então, acho que você poderia falar, eu já vi outros documentários, né, sua trajetória, você morou um tempo na rua exclusivamente, né, tem, assim, vivendo da arte também. A gente sabe que tem um preconceito com os indígenas que fazem a arte, isso aqui para mim é arte, tá? Mas é uma arte que não é só uma arte que eles fazem para ganhar dinheiro, é uma arte que está dentro da cultura deles, e a gente vê o racismo, o preconceito, e tem a galera que você conhece e que está dentro também da sua vivência, que são os malucos de BR, né, os nômades artesãos. Então, você podia falar um pouco desse conteúdo que você traz na arte, e dessa sua trajetória aí que fez... Você falou que ficou um tempo sem ninguém ligar, e quando veio uma câmera, mas nessa trajetória você viu como as pessoas são de fato, né? Quais valores estão impregnados. Então, você podia falar um pouco disso, desses preconceitos e dos valores que você carrega no seu trabalho aí, da sua trajetória, Eduardo? Sim, sim. Eu tenho origem numa classe média alta, eu tive acesso a escolas particulares, eu tive acesso à chamada cultura considerada, a cultura nobre, né? A cultura famosa, a cultura que a mídia considera cultura. E depois eu caí na rua. Eu já conhecia, por olhar daquele patamar social, a falta de base para análise de consideração de valor. Eu já conhecia o preconceito, a precariedade de mentalidade, de sentimento das pessoas preconceituosas, das pessoas capazes de desprezar. Eu via a precariedade espiritual dela do meu lado, ela estava na minha classe. Eu sentia vergonha, muitas vezes, quando eu via o tratamento que os meus iguais davam ao artista de rua, como davam aos porteiros, aos que eles consideram inferiores sociais, porque a sociedade foi criada para criar essa mentalidade, né? Cada patamar tem sua mentalidade enquadradora. Quando eu caí na rua, quando eu fui conhecer o outro lado do mundo, que era viver sem ter nada, porque eu percebia nas pessoas que não tinham nada muito mais espontaneidade, muito mais coragem, muito menos medo, muito mais alegria, muito mais desapego. Então, eu queria me assemelhar e fui fazer a experiência. Como a família não permitiu, ela cortou relações e não teve volta. O que era para ser uma experiência se tornou a minha vida. E quando eu cheguei desse lado, eu já cheguei sabendo do desprezo que eu ia encontrar, sabendo que eu tinha aberto mão de todos os sinais de consideração social que eu tinha tido até então. Em todo lugar que eu chegava, eu era considerado, era respeito. Eu tinha sinais sociais de consideração na minha roupa, no meu patamar, no meu porte, no meu palavreado. E quando eu passei a viver da rua, minha família toda nasceu na rua, meus filhos nasceram todos na rua, dormiram muito no papelão. Primeiro na feira de artesanato, no mangueio, pra caramba. Aquele desprezo, aquele trato social que eu recebia, para mim não era novidade. Muitas vezes eu vi meus camaradas, artesãos também, se ofenderem com a humilhação, se doerem com a humilhação. Eu nunca me senti humilhado. Eu via um desprezador tentando me fazer sentir humilhação, mas eu entendia até a mentalidade do desprezador, sabia a origem do preconceito dele,
sabia que ele estava levando em conta meu aspecto, ele não tinha ideia da minha visão de mundo, da minha visão sobre a atitude dele. Eu estava vendo ele com muito mais profundidade do que ele estava me vendo. Ele estava me vendo a forma, eu estava vendo o conteúdo dele, formado por uma sociedade que cria esse tipo de conteúdo. Então, como que eu vou me sentir desprezado por um cara desse? O olhar de desprezo dele é o olhar da sociedade para mim. É de desprezo mesmo. Eu assumi esse lugar desprezado, porque ali eu fiquei muito mais confortável. Lá onde eu era considerado, que tinha conforto, garantia, escola particular, atendimento médico particular, eu tinha um desconforto interno, velho. Eu tinha um desconforto aqui dentro, um incômodo, que me diferenciava do meu meio. Os meus assuntos eram esquisitos para aquela rapaziada. Eu questionava por que nós estamos sofrendo da pobreza. Por que tem pobreza? Por que não tem investimento pesado na formação do povo, na educação pública? É tudo uma estratégia, mas essas pessoas que usufruem de privilégios, elas não querem pensar nisso. Isso incomoda. Dá uma espécie de culpa, de responsabilidade, porque você está usufruindo de injustiça. Então eu estava incomodado ali. Quando eu caí no mundo, a polícia passou a ser um perigo, os meios onde eu andava eram meios sem proteção, todo mundo à minha volta vivia à mercê da sorte, todo mundo estava exposto a todos os perigos, todo mundo tinha que se esforçar muito para sobreviver, estava todo mundo debaixo de uma inferioridade social inconsciente. Eu me ligava que eu estava no meio das pessoas mais fortes com quem eu já tinha vivido, mano. Eu morando num morro, da pirâmide, lá em Mar Grande, que todo mundo tinha que descer, e eu também, porque eu morava lá em cima, com a vara, sacou? A balança com lata d'água para buscar no poço, porque não tinha água nem energia em casa. Todo mundo descia. Eu olhei em volta e falei, cara, estou no meio das pessoas mais fortes com quem eu já vivi. As pessoas mais solidárias e alegres, apesar de tanta dificuldade. E são essas pessoas que se sentem as mais fracas na sociedade. E, na verdade, são as mais fortes. Lá, o meu meio social, eu me lembrava muito bem, nos clubes, nas mansões, nas casas, sabe? Qualquer coisa que quebrava, qualquer hora que o bicho pegava, eram os pobres uniformizados que vinham resolver. Então, fui formando uma outra visão. E vendo como a sociedade forja a nossa visão ao inverso da realidade. A partir daí eu me senti muito livre, mano, e contei com desprezo. Ao mesmo tempo, não é todo mundo que despreza, entendeu? Tem pessoas que vão chegar perto do seu trabalho e vão admirar, e vão chegar perto do cesto indígena e vão emitir um sentimento de admiração e respeito. Essas pessoas são exceções à regra. Então, o meu trabalho, apesar de todo o desprezo, ele me dava o privilégio de encontrar as melhores pessoas. Aquelas onde eu via o olhar com respeito eram pessoas especiais, velho. Era como se fosse a pedra valiosa, a pedra rara no garimpo. A mentalidade geral é o cascalho. Mas o que me interessava era exatamente a pedra rara, as pedras raras. Quando chegava uma pessoa dessa, era interessante o contato, era afetivo o contato, era construtivo o contato. Entendeu? Eu falava assim, o meu mangueiro é uma espécie de garimpo humano. Eu saio procurando as pessoas reflexivas, porque com o meu trabalho só se identifica quem é reflexivo. E como reflexivo é a raridade, eu tenho que passar por um montão de olhar de deboche, ironia, suspeita, medo, repulsa, agressividade, nojo, até encontrar uma pessoa que olha o trabalho e fala, nossa, que legal, deixa eu ver. Isso aí para mim era uma escola, mano. Eu jamais me senti humilhado. Jamais. Porque o único respeito que a gente precisa é o respeito próprio. O respeito do outro é muito bom. É necessário para a gente se relacionar. Mas o respeito que a gente não pode abrir mão é do respeito próprio. Então você não pode abrir mão da sua consciência para adquirir respeito alheio. Se o respeito alheio, se o respeito social me cobra violar minha consciência, massacrar minha sensibilidade, ignorar as injustiças e me conformar com a sociedade, pode esquecer, eu não quero esse respeito. Ele é muito caro. Não me importa o respeito social, se ele me cobra minha consciência e minha sensibilidade, me cobra cumplicidade com esse modelo de sociedade, me cobra submissão a valores que são espúrios. Por outro lado, tem uma coisa que eu já falei várias vezes, você não tem o menor respeito por essa estrutura social, por essa mentalidade geral, por esses valores vigentes, por esses comportamentos,
por esses objetivos de vida. Você não tem o menor respeito pela sociedade. Por que cargas d'água eu vou necessitar do respeito da sociedade comigo? Eu quero me esquivar da sociedade. Eu quero passar despercebido. Eu estava bem do lado invisível. O melhor ângulo para você observar as coisas é a invisibilidade. Quando ninguém está te vendo, ninguém finge para você. Aonde eu estava, na classe média alta, nos clubes, usando o carro do meu pai, vestindo roupas caras e tal, eu só encontrava um mundo bom, velho. Todo mundo me recebia muito bem, todo mundo era gentil, todo mundo era simpático, atencioso, preocupado com o meu bem-estar. E era tudo pago, era tudo falso. Do ângulo da mendicância, o que eu encontrava era repulsa, mas quando eu encontrava um afeto, ele era totalmente sincero. Quando eu via um sorriso, eu vi uma pessoa sincera, porque ninguém sorri falsamente para o mendigo, mano. Entendeu? Eu senti que a sociedade, dali de onde eu estava, era muito mais verdadeira. Eu estava vendo a sociedade como ela era, e não como ela se fantasiava para mim na outra classe. E uma coisa eu falei para o meu pai, ainda antes de cortar as relações com família e tudo mais, eu prefiro um pé na bunda sincero que um sorriso falso. E a minha vida tem sido cheia de sorrisos falsos. Como é que eu vou me preocupar em manter meu patamar social para seguir no mesmo lugar onde eu tenho tantos sorrisos falsos e tanta angústia aqui dentro de mim? A vida tem que ter algum sentido. Eu não sei se tem, mas por aqui não tem. Eu vou procurar. Se eu vou encontrar, eu nem sei, velho. Mas se eu não encontrar, eu vou morrer procurando. Eu não aceito essa vida sem sentido aí. Eu tinha feito exército, né, velho, com 17, 18 anos. Estava com 19 aí, estava com couro duro, estava disposto a encarar mesmo, tinha treinamento. Só que aí fui pro papelão, mano. Fui pra estrada, viajar de carona, pedir o que comer, trocar em serviço, ver o que é não ter nada, conviver com as putas, conviver nos puteiros, porque lá eu conseguia vender brinquinho, pulseira, colar, bebia de graça, arrumava tudo de graça, fazia amizade com todo mundo. E como eu gostava muito das histórias e não tinha intenção nenhuma sexual num puteiro, eu nunca tive intenção sexual num puteiro, mano, eu nunca tive uma relação sexual com uma profissional, não é que eu julgue, mas eu não tenho, nunca tive vontade. Ali eu queria ouvir as histórias. Então eu criava afetos especiais. As meninas gostavam de mim de um jeito especial, porque eu não era como os outros homens. E isso me dava a oportunidade de ouvir, mano, muitas histórias. E ficar digerindo aquelas histórias na minha observação da sociedade. Porque isso me serviu muito na minha construção. Estar no meio mais fudido te dá a condição de ver a sociedade como ela é. As melhores pessoas são exatamente as mais maltratadas. Não por uma questão de superioridade espiritual, mas porque conviver com esse massacre melhora as pessoas, torna elas mais solidárias entre si. Sacou? Eu pude ver isso no meu trabalho. E não tenho como, em nenhum momento, me conformar com essa sociedade. O que não quer dizer que eu vou viver um inferno. Não vou viver infeliz. Entendeu? Mas eu também não me interesso pela felicidade. Eu me interesso pela realização. Eu não quero felicidade, mano, sabendo que tem um montão de gente abandonada, criança, velhinho com fome, desabrigado, cheio de doença, sem atendimento. Para que eu vou querer ser feliz? Agora, eu também não quero ser infeliz, eu posso ser bem-humorado, eu posso ser alegre, alto astral, não preciso viver angustiado, mas eu não quero perder a consciência do sofrimento de milhões. Eu não quero ser feliz. Eu quero estar satisfeito com a minha vida. Eu quero estar de acordo com a minha consciência. Eu quero sentir que eu tenho utilidade coletiva, sem querer que isso seja exemplo para todo mundo. Eu não cobro de ninguém que faça isso. Isso é uma cobrança minha comigo mesmo, uma necessidade que eu tenho. O exercício da minha conformação é o meu trabalho, sempre. E eu ponho isso na arte, sacou? Nas galerias, eu conheci artistas, pô, requintadíssimos, velho, quadros assim que você para analisar, para curtir, para se deleitar, muito bem pintados. Mas qual a intenção deles? Fazer peças caríssimas e vender para pessoas riquíssimas e ficarem famosos no meio rico, para poder ter nome e ganhar muito dinheiro e usufruir de privilégios materiais. Eu não vou dizer que está errado, mano.
mas aqui dentro de mim eu acho pouco para eu querer da vida. Isso aí não me interessa. O excesso material não me interessa. Me interessa é ter condição de suprir minhas necessidades. Mas o excesso, o usufruto, a piscina, empregado me servindo, para mim seria um constrangimento, velho. Que apesar de eu não julgar as pessoas que têm empregados, o empregado para mim seria usufruir da injustiça social. Porque é uma pessoa que foi roubada no seu direito constitucional de acessar a educação de qualidade e entrar na universidade se quisesse. Não tinha que estar servindo ninguém. Serviço braçal tinha que ser feito por gente nova, mano, que está se preparando profissionalmente. Serviço braçal não podia ser exercido por gente adulta, por velhinho, gente já de cabeça branca, gente de 50, 40 anos. Isso é uma sacanagem social, é um crime que o Estado comete contra a sua população. E se tem uma lei, a lei máxima, a Constituição, que determina que o Estado tem a obrigação de garantir boa alimentação, boa educação, moradia com qualidade, com saneamento básico, informação verdadeira e leal, condição de formação profissional, isso é tudo obrigação constitucional do Estado, está na lei, na Constituição o Estado não cumpre, mano. Cada pessoa na miséria é uma prova de crime social que o Estado comete contra a população. Sacou? E aí eu acho constrangedor usufruir dessa situação. Embora esse é o mundo que eu vivo, mano. Eu não vivo em outro mundo. Eu só posso fazer as minhas opções dentro da minha vida. Eu não posso fazer as opções pela sociedade. Eu não quero me tornar hostil quando eu for entregar um quadro para um milionário, por exemplo. Eu não quero ser hostil por ele ser milionário. Ele ocupa um espaço social, numa sociedade que tem espaço para milionários, para todas as classes. É a estrutura o problema. Não é cada indivíduo, entendeu? Cada indivíduo está encaixado num lugar da organização social. O meu problema é essa organização social que não prioriza o ser humano, prioriza o patrimônio, prioriza o lucro, prioriza o interesse mega empresarial. Nós estamos numa ditadura banqueira mega empresarial e não numa democracia. Isso é uma grande mentira. Nós temos instituições democráticas, mas uma democracia só é possível com um povo nutrido, muito bem instruído, muito bem informado, consciente dos seus direitos, com autoestima e respeito próprio, conhecedor dos mecanismos legais para controlar os seus representantes. E o povo é mantido na ignorância deliberadamente. É mantido desnutrido e na miséria uma parcela para chantagear os trabalhadores a aceitarem qualquer condição de trabalho por medo da miséria, do abandono. Então, nós temos todas as condições materiais, tecnológicas, de atender todas as necessidades do ser humano em todos os quadrantes do território. Mas há um interesse forte de um punhado podre de rico na manutenção da ignorância, da miséria, da desinformação e da educação para o mercado, e não educação para a sociedade. O que seria educação para a sociedade? Seria a formação de seres humanos com o objetivo de atingir a harmonia social. Isso seria o objetivo da educação. Mas a educação forma profissionais do mercado, competidores implacáveis, para encarar uma arena competitiva onde vence o melhor. Ou seja, a sociedade é a porta do inferno, a porta do inferno para os adolescentes entrarem no mercado. Não estão entrando no mercado, estão entrando no mundo, estão entrando na vida. E vão passar umas décadas e vão morrer. É preciso dar valor à vida antes disso. A sociedade vai fazer você esquecer que a morte é uma porta de saída para todo mundo. Ninguém vai ficar aqui. Morte não é o contrário de vida. Morte não é uma desgraça. Morte é consequência de nascer. Tudo que nasce, morre. A gente tem um tempo para passar aqui. A partir dessa concepção, o que você quer fazer com esse tempo? Porque a maioria dos velhinhos que eu vi, que eu pude abordar, entrevistar, no Mangueiro, informalmente, quando eu vi um velhinho da alta velhice, com meu painelzinho de artesanato, eu dava um jeito de ir para perto. Ia mostrar para ele, sabendo que ele não queria. O velhinho, nessa idade, ele não quer comprar artesanato, ele não quer nem ver, ele nem enxerga direito. Mas a minha abordagem era para fazer uma pergunta. Eu chegava, quer dar uma olhadinha? Não, não compro artesanato, não quero não. Eu falei, posso fazer uma pergunta? O que você acha da vida? Você acha que a vida vale a pena? A sua vida valeu a pena?
E eu via, mano. Ouvia. E o que eu ouvia confirmava o que eu estava fazendo. Eu botei minha vida em risco. Eu abri mão de todas as garantias. Eu não tinha mais previdência, plano de saúde, não tinha mais nada, mano. Eu estava largado com uma grande maioria. Se eu caísse, eu ia ser arrastado para o hospital público. E eu achava que valia a pena. Por quê? Porque é como uma gaiola, velho, um viveiro de pássaros. O pássaro que está ali dentro, ele tem o alpistezinho dele certinho ali, ele tem a aguinha limpinha, trocada toda hora, tem a troca dos jornais, dos papéis, tem uma bananinha, uma manga, uma jabuticaba que você coloca ali, tem a proteção para não vir gato, não vir os predadores, né, gavião, coruja, está protegido, está garantido, tem um veterinário para garantir a saúde, o balanceamento, a nutrição, só não pode voar, só tem que ficar dentro da gaiola. Você tem todos os privilégios, mas você fica aí dentro. Se você quiser abrir as asas e voar, você está fudido. Tem gato, coruja, predador, não vai ter comida, vai ter que se virar, vai ter que comer minhoca, vai passar fome. Não é isso que dizem para os adolescentes que falam não quero me enquadrar? Você vai morrer na miséria, você vai se dar mal. Isso aí, velho, é porque passarinho de gaiola não suporta ver o voo de quem tem coragem de voar, de quem abre mão de todas as garantias e privilégios só para poder voar. Porque se a gente não voar, a vida não vale a pena, velho. Pelo menos para muitos de nós. Aqueles que têm necessidade de garantia, segurança, vão se enquadrar e vão achar que está tudo certo. Mas aqueles que querem voar, precisam voar. E se não voarem, vivem uma vida triste, frustrada, com toda a aprovação familiar e social. É uma perversidade, mano, inconsciente. Os pais, pelo medo, impõem aos filhos uma prisão. Senão eles ficam mal. Esses filhos brigam, correm. Porque o passarinho que voa, mano, ele é uma denúncia da covardia dos que têm medo de voar. Por isso, os passarinhos de gaiola, que são os garantidos pela sociedade, são os protegidos, os encarguecidos da sociedade, detestam os que voam e desqualificam de todas as maneiras. É maluco, é maconheiro, é isso, é aquilo, não presta, vagabundo. Tem que haver uma desqualificação para você não perceber a realidade. Quando eu percebi que segurança é prisão e liberdade é risco, eu preferi o risco. Por isso que eu não digo assim, eu não posso apontar minha vida como exemplo. Eu não posso dizer para alguém fazer o que eu fiz. Eu coloquei minha vida em risco e teve em risco sério muitas e muitas vezes. Mas é preciso perceber que os valores sociais são mentiras que aprisionam a gente. Há muitas maneiras de voar. Você não precisa correr todos os riscos. Eu precisei, até para colocar no meu trabalho e ser o que eu sou hoje. Eu acreditava que ia morrer com menos de 30 anos, velho. Com 19, quando eu peguei minha mochila, eu falei, não passo dos 30. E a minha vida se tornou muito arriscada. Eu vi gente morrer muito perto e podia ter sido eu. Entendeu? Eu achei que não passava dos 30 e para mim estava bom, porque viver aquela vida que estavam querendo que eu vivesse, eu preferia morrer. Preferia não viver. Mas aí passou os 30, passou os 40, passou os 50. No fim do ano eu faço 60 anos, velho. Não estou acreditando que eu durei tanto tempo. Eduardo, e é estrutural, não está só na família, né? Isso está nas instituições como um todo, essa questão de colocar esse enquadramento. A família só reflete, mano. A família só reflete. Porém, enquadrar também. Aproveitar que a gente está numa instituição de ensino e de ciência e tecnologia, fazer uma reflexão a partir desse nosso local, né? Que a gente tem os professores, as professoras têm o horário de extensão. Eu lembro que você fala muito, os professores que são valorizados, aqueles que desenvolvem pesquisa, que essas pesquisas viram patentes depois, e a extensão é quem está intervindo direto ali Isso fica sempre, eu fico lembrando, que fica ali na sociedade e nos projetos de extensão não são tão valorizados. A questão da natureza, né? Por isso nós trouxemos muitos indígenas para fazer parte do evento, o bem-estar social que deveriam estar em todas as disciplinas, né? Em todas as matérias escolares,
esse compromisso ele tinha que estar aí. E a arte da mídia, você falou que tem vários tipos de arte, né? Que a arte em si ela não determina. É quem está fazendo. A Depende arte do artista. da mídia empresarial, né? Que ela usa o tipo de arte dela, a mídia empresarial, para conformar as pessoas e estrutural, né? Tá na escola, na psicologia, nos processos que para a gente se adaptar. Perceba, velho, como é que eles ligam a arte a entretenimento. Entendeu? E para mim, essa é uma classificação odiosa, mano. Entreter é o que a pessoa faz quando ela não tem o que fazer. Velho, olha para a sociedade, tem tanto o que fazer. Entreter é matar tempo, velho. A arte é para instruir, para sensibilizar, para construir internamente, para conversar com a alma. A arte, velho, é uma profissão que você trabalha com a matéria-prima abstrata. Você trabalha com a alma, com o sentimento, com a emoção, com temperamento, com caráter. Você traz do abstrato e materializa. Isso é arte. Você materializa numa cena de teatro, você materializa numa música, você materializa num quadro, você materializa num texto. A arte é a materialização do imaterial. Isso é de uma responsabilidade imensa. Mas você não pode achar que a arte ela é pura, ela é boa. Não, a arte é uma ferramenta. Os publicitários são especialistas em usar arte de alto nível para aprisionar a mente em necessidades artificiais. Para mim, na minha visão, um dos maiores problemas na vida é a gente acreditar que precisa de muito mais do que precisa. E isso faz da vida uma agonia. Se você perceber o que você realmente precisa e se contentar com isso, você vai poder viver seus afetos, suas relações, suas realizações humanas. Suas necessidades abstratas são sempre muito materiais do que as concretas. As concretas são muito poucas. Mas existe um exército de marqueteiros e publicitários que, através da mídia, impõem as mentalidades desarmadas de senso crítico pelo modelo de educação, sem defesa, impõem as mentalidades gerais o valor pelo consumo, pela posse, pela propriedade, pela ostentação, pela forma. Esquece o conteúdo. Isso é chato, é papo cabeça. Não busca a raiz. Ser radical não é buscar a causa das coisas. Ser radical é ser chato, briguento, polêmico, intolerante, agressivo. Quer dizer, mudam até o significado da palavra, mano. Exatamente para criar tendência mental à superficialidade mental. Tudo que você tenta aprofundar é desqualificado pela cultura social. É a cultura da superficialidade. Assim a gente não questiona a vida, não questiona a sociedade, aceita como se isso fosse inevitável e vive como é programado viver, ou seja, de forma frustrante. Um risco tremendo de, se chegar na velhice, chegar com a sensação de que a vida passou e você não viveu. E foi o que eu mais encontrei nos velhinhos. A vida passou e eu não vivi. Eu nem percebi a vida passando, estava pagando o carnê. Cara, eu ouvi frases assim, simbólicas, eu não vi meu filho crescendo. Quando eu vi aparecer os cabelos brancos, eu nem estava preparado para isso. Agora a vida está acabando e, pô, a sensação é, pô, mas é só isso? Tá louco, mano. Eu com 30 anos, se eu tivesse morrido, eu ia achar que tinha valido a pena. A gente precisa gostar de viver, mano. É preciso e não admitir outra hipótese. Se você não está gostando de viver, muda de vida, mano. Sacou? Porque a morte é certa, velho. Se você ficar numa vida que você não gosta, é questão de tempo para ela acabar. E você vai se deplorar se você se permitir viver uma vida contrária ao seu prazer, à sua necessidade interna, à sua vocação, velho, à sua índole. Eu vi, tem índoles, velho, inacreditáveis. Eu vi um cara que tinha índole da contabilidade, ele adorava os livros contábeis. Falei, cacete, tem dom para tudo nesse mundo. É só deixar as pessoas revelarem seu dom. E cada uma ter o direito de acessar o desenvolvimento do dom que lhe interessa, que lhe apraz, que lhe dá sentido na vida. Assim, trabalho pode deixar de ser sinônimo de sacrifício. Eu adoro o meu trabalho, mano. Eu trabalho todo dia. Eu não tenho hora, não. Eu acordo na noite com a frase na cabeça, anoto num caderno.
vou fazer uma reflexão, vou produzir uma coisa coletiva. Eu não tenho intenção de me aposentar nunca, mano. No dia que eu não puder mais trabalhar, eu quero ir embora. Minha carcaça já deu o que tinha que dar. Não está dando para trabalhar, larga essa carcaça velha aí, vai alimentar a natureza, né? A natureza já me alimentou a vida inteira. Eu vou partir para outra dimensão, procurar trabalho lá. Arrumar outro aparelho para funcionar. Inútil eu não quero ficar, não. Ô, Eduardo, outra frase sua que eu fico, uma história que fica sempre na minha cabeça, você trazendo as reflexões, a pessoa fala, acho que isso aí, a questão dos títulos acadêmicos, é Bourdieu que fala, então você deve ter estudado muito Bourdieu. Ou então, você chegar na favela e perguntar qual engenheiro que projetou, né, toda aquela... Teve algum engenheiro por aqui construindo? Então, se você pudesse falar um pouco desse processo criativo que você está trazendo a valorização, não está romantizando, você está falando que é a estrutura que faz as pessoas mais fortes e que tem que ser criativas e tem que ser solidárias por necessidade e que esses valores eles poderiam ser ampliados, mas eles não são por conta da própria gaiola. Eu queria que você falasse um pouco desse processo criativo. O próprio estudante aqui do Instituto Federal, de qualquer escola, ele precisa estar sempre citando alguém. Ele não vai produzir, ele tem que sempre estar ancorado em alguém, senão ele não tem autonomia para pensar. E isso é uma crítica que a gente tem que fazer enquanto educador, enquanto artista, né, enquanto ser humano. E falar um pouco dessa história da favela aí, que eu acho sempre bem-humorada e reflexiva. Não, isso aí foi na Santa Marta, velho. É uma favela em Botafogo, é uma favela Zona Sul. Tem bastante gente qualificada. E no pé dela mora um monte de universitário. E eu fui chamado lá no movimento social, se não me engano, estava ligado à rádio lá. Uma rádio que estava sendo perseguida, a federal estava fechando. Então teve um encontro lá. E depois desse encontro, a gente foi no Bar do Baixinho tomar uma cerveja. E eu estava já querendo ir embora, mas eu só tinha absorvido, só tinha ouvido, sabe, analisado, não tinha oferecido nada. Eu queria causar alguma reflexão. Eu estava na mesa trocando ideia. Falei, bom, antes de ir embora, eu vou fazer uma reflexão aqui, porque é uma reflexão que eu já tinha, né? Aí eu olhei e falei, cara, eu fico olhando aqui, porque eu estava na parte mais escarpada da favela, entendeu? Então, tinha as vigas de concreto, parecia uma floresta de viga, com os quartinhos lá em cima, tipo, parecendo frágil, que ia desabar, mas estava tudo ali, com escadinhas, fazendo curva, passando por baixo de uma laje, subindo de novo, tem um quartinho mais atrás. Eu falei, pô, meu, eu fico olhando essa armação, me parece um quebra-cabeça montado. Isso aqui, teve algum engenheiro que veio aqui para ajudar? Eu já sabia que não. Aí foi uma risadaria geral, todo mundo ficou de gozação com a minha... claro que não, engenheiro, aqui na favela. Então foi peão mesmo que construiu isso aqui, né? Foi tudo peão, assim, não teve um curso universitário aí. Não, claro que não, isso aí a gente fez com a gente mesmo. Falei, pois é, velho. Qual é o engenheiro que constrói sem o peão? O peão constrói sem o engenheiro, olha aí. Qual é o engenheiro que constrói sem o peão? Aí deu aquele silêncio, assim. E alguém falou, pô, nunca tinha visto por esse lado. Falei, pode crer, velho. O engenheiro se sente melhor do que o peão, mas ele não existe sem o peão. O peão constrói sem o engenheiro, mas o peão se sente inferior ao engenheiro. Por que isso? Aí eu aproveitei o silêncio para mostrar, tá na minha hora aí, eu tenho que sair fora. E dei linha, foi embora. Falei o que eu tinha que falar, deixei a reflexão lá para a rapaziada se ligar. Mas, velho, isso é uma questão de percepção. Isso eu fui percebendo, olhando. Isso não é opinião, não precisa ler ninguém. Só que eu estou vendo. O bacanão lá está vestido com terno, esse terno foi costurado por uma criança escravizada, por uma mulher mal paga, lá na Indonésia, onde a marca colocou a sua fábrica, que não tem direito trabalhista. Você está dentro de uma mansão, foi o ajudante do pedreiro que colocou um tijolo em cima do outro, que virou a massa, que o engenheiro não é capaz de fazer isso. Entendeu? Você está no hospital, o médico está lá, mas está tudo limpinho, asseado, os faxineiros já fizeram, as enfermeiras, os maqueiros trouxeram, o cara motorista da ambulância, tem toda uma estrutura de pobres, para as profissões serem... É uma questão de você perceber isso e passar a respeitar. Quando você percebe que a sociedade mente, velho, em todos os sentidos, você começa a perceber os valores mentirosos que ela tem. Você começa a olhar para as pessoas com outro olhar. E você percebe no enfermeiro um carinho, um amor, um afeto, uma solidariedade maior, muitas vezes, do que no médico. Você vê que a pessoa que passa mais dificuldade, ela é mais humanizada. A pessoa que está num patamar muito considerado, ela é mais distante, ela é mais arrogante, ela é mais...
inacessível, ela se sente superior, ela não te dá a oportunidade de argumentar com ela, não te vê com igualdade. É uma arrogância artificial e falsa, porque deixa as pessoas inseguras. Então, a arrogância se torna uma capa usada para esconder a insegurança pessoal. Para o cara inseguro, o que ele é são os títulos dele. Então, ele exige ser chamado de doutor, ele tem necessidade dessa afirmação de superioridade social, porque ele é inseguro. É preciso a gente ver na arrogância uma capa que esconde a insegurança, para a gente não se deixar ofender. A grosseria que vem da arrogância é uma confirmação de uma superioridade fictícia. Imagina esse cara perdendo todos os cargos, sendo execrado por alguma injustiça dessas. Ele se mata, velho. E é comum o suicídio dessa galera. Quando quebram os pedestais, pedestais que são de vidro, eles desequilibram. O milionário, quando perde todo o dinheiro que ele tem, às vezes ele mata os filhos e depois se mata. Mata a família e depois se mata. De medo da pobreza. E, no entanto, você anda no meio da pobreza, no meio da favela, e todo mundo está vivendo, tem criança, tem velho, tem jovem, tem adulto, tem de tudo. E todo mundo coexistindo com aquela situação, convivendo com as dificuldades, numa solidariedade muito grande, porque nessas áreas de dificuldade, de abandono social, nessas áreas onde o Estado não cumpre sua Constituição, só bota a repressão, cria área de criminalidade, nesses lugares a solidariedade não é uma virtude. A solidariedade é uma ferramenta de sobrevivência. Ela brota naturalmente no convívio e na superação das dificuldades. Você aprende o que é dificuldade, você tem tendência a ser muito mais solidário quando você vê o outro na dificuldade. Porque solidariedade é exatamente isso, é sentir o sentimento do outro. É quase que automático você sentir o sentimento do outro quando você já passou pela situação do outro, ou você passa esporadicamente por aquela situação. Então, quando eu me vi na periferia, mais abandonada, eu percebi que eu estava no meio de uma humanidade muito mais acentuada. Apesar da ignorância, apesar da grosseria, apesar da ausência total de lapidação, porque o Estado não cumpre suas funções, existia uma sensibilidade, uma afetividade, uma solidariedade, uma união muito maior. Era uma humanidade melhor do que a humanidade que eu vivia. A humanidade onde eu vivia era mais polida, era mais brilhante, mais lapidada, mas era muito mais frágil, era muito mais iludida, era muito mais dependente. Ali nas periferias, porque a maioria não é aproveitada pelo sistema social, a maioria ou se vira ou morre, e a maioria se vira. O cara que tem um emprego de faxineiro, ele é considerado um privilegiado, velho, porque ele tem a carteira assinada. Foi nesse meio que eu fui viver. O faxineiro já é um degrau social na favela. Sendo que lá onde ele vai faxinar, ele é acostumado a ser invisível. E eu vi de um lado e vi do outro, mano. Isso foi formando minha visão e eu fui colocando no trabalho. Você vê, eu sou uma metralhadora, né, parceiro? Você dá só a ignição, eu vou embora. Às vezes eu me lembro de parar de falar, porque você também precisa falar alguma coisa. É que você vai falando, a gente vai tendo vários insights. Eu fico pensando aqui, será que a comunidade acadêmica, escutando o Eduardo, vai falar assim, bom, acho que a gente precisa estudar esse pessoal aí, que eles têm alguma coisa. Chega lá e olhar para eles como se fossem objeto de pesquisa, né? Agora a gente vai estudar, a gente vai chegar aqui e vai analisar essa galera. Como os indígenas, Quiniquinau, esqueci, eram várias etnias, falaram lá no encontro que teve em São Paulo, vocês vão lá, a gente recebe vocês bem, vocês fazem igual uma laranja, vocês chupam a gente e jogam fora. A gente está precisando da ajuda de vocês, manter o nosso território, as hidrelétricas estão vindo aí, o pessoal que está tirando a nossa terra, e aí vocês não aparecem. Mas quando é para lá fazer pesquisa, para levar nosso conhecimento embora, vocês vão lá e sugam a gente até não poder mais, igual o rato de laboratório. Então, quem quiser, eu tenho esse evento gravado, tá no YouTube. Muito Mas é bem um pouco dito. disso. Essas culturas, Eduardo, que elas, essas manifestações, né, ou laborais, né, no caso do trabalho, ou culturais, de uma forma geral, de outras cosmovisões, que não se encaixam
no sistema. Aqui em Dourados tem assim um número alto até de suicídio, mas não é por frustração de ambição, é porque a pessoa ela tem que se proletarizar, ela tem que se empobrecer no ambiente urbano, porque elas estão confinados num espaço pequenininho de terra e a especulação imobiliária ali, né, o latifúndio, a concentração fundiária. Então, essas culturas que vão contra, né, que querem sair um pouco da gaiola, acho que você se sente bem, vive, seu olhar parte daí para você fazer a sua arte. Se você quiser falar um pouco disso e Velho, trazer alguns elementos para a gente. essas culturas que vão contra, na verdade, eram culturas milenares que estavam por aqui e foram cercadas por uma civilização, essa sim contra tudo dessas culturas. É uma moçada que vem sobrevivendo a um genocídio continuado, impiedoso, preconceituoso, racista, ambicioso, desumano, há 500 anos, velho. Então são pessoas que, esses que estão aí, que são os remanescentes, velho, são os que sobraram, são os que sobreviveram, eles desenvolveram uma visão muito profunda da existência. A vida para eles tem um outro valor. Eles têm uma outra relação com a vida. Eles estão cercados por uma sociedade hostil, velho. O cara está cercado pela especulação imobiliária, ele está sendo hostilizado o tempo todo. Pelos empregados dali, pelos seguranças, principalmente. São apontados como os vagabundos, como os inimigos, como os caras que não deviam estar ali. Porque isso aí é a publicidade que o dinheiro paga. Faz a cabeça das pessoas que não têm senso crítico. Para isso que se mantém a população ignorante. Nas áreas que tem território indígena, você vai nas cidades próximas, as pessoas são imbuídas de repulsa pelos indígenas. Porque o dinheiro na área, o poder econômico da área, faz a mentalidade geral contra os indígenas. Criminalizam as vítimas de genocídio, que desenvolveram, debaixo do sofrimento, uma sabedoria, mano, muito acima do que a gente pode conceber. Até porque essa expressão de sabedoria não se dá na nossa língua, no nosso código de comunicação. Se dá no código deles, que não é o nosso, é quase oposto, mano. É muito mais humano, é muito mais parente, é muito mais família. Há muitos anos, velho, que eu afirmo que a humanidade é uma grande família planetária que caminha no sentido de tomar consciência de que é uma família planetária. Só que nesse caminho estão todos os obstáculos construídos pelos poderes econômicos para manter a situação como está agora, onde a maioria é uma massa de manobra, uma parcela é mantida na miséria total, na ignorância total, e um punhado se beneficia dessa situação, sem permitir o investimento real no desenvolvimento da humanidade como um todo. Mas que esse é um processo que não dá para impedir. Venha a destruição que vier, vai ser para a nova construção, para a construção de uma nova sociedade com outras relações muito diferentes dessas nossas que temos agora. Inclusive, eu acho que nós estamos entrando num processo de aceleração da mutação planetária, exatamente no caminho, vamos dizer assim, do apocalipse dessa civilização aqui, de onde vai brotar uma nova civilização. Eu não acredito em fim que não esteja ligado a começo, entendeu? Para mim, cada fim corresponde a um começo, cada chegada corresponde a uma partida, nada para, tudo flui constantemente, é tudo mutação permanente, entendeu? Nós estamos no final de uma civilização altamente coisificada, altamente desumana, perversa, competitiva, agressiva, que estimula o pior que o ser humano tem. Nós estamos chegando no fim dela, mas esse fim ainda leva muitas gerações. O tempo não anda na dimensão de uma vida, né? Uma vida, a minha está com 60 anos e já está muito mais do que eu esperava. O que é uma vida nesse processo, velho? Porque esse processo é milenar. São milênios e milênios, centenas de milênios, civilização atrás de civilização, e a coisa não para. O que eu vejo é muita gente achar que a mudança tem que acontecer no espaço da minha vida. Se não vai acontecer no espaço da minha vida, então nunca vai acontecer. É a visão imediatista, pequena, superficial, egóica, egocentrada, estimulada pela mentalidade social imposta. Pense em você. O que você vai ganhar com isso? E a resposta nunca pode ser satisfação. Tem que ser alguma coisa de valor social. Vai ganhar fazendo isso.
Minha mãe me perguntava, o que você ganha fazendo tudo isso? E eu falava, satisfação, mãe. E ela ficava me olhando como quem olha para uma criança que não sabe o que diz. E eu não podia esperar que ela entendesse. Eduardo, acho que cada pergunta dessa a gente dá para fazer uma reflexão depois. Esse material até fica para ser usado em sala de aula. Vou fazer questão de. Né, que são Legal. 10 cidades, só que cada cidade tem dezenas de disciplinas aí. Acho que os temas transversais eles têm que estar. As áreas têm que estar dialogando, né? E a reflexão social ela tem que estar em todo conhecimento desenvolvido. Tem um conhecimento que é tem um conceito, uma luta dos indígenas, que é o conceito de retomada. Esse conceito de retomada, que é o tecorrá, que é buscar o território está no corpo, está na cultura, não está só na dimensão física ali, geográfica, né? Então eles têm isso, então na retomada você vê a cultura deles se manifestando de uma maneira mais plena do que na reserva ali, confinado. Tem uma cantora, uma professora de Guarani, a Narandá, ela fala que todas as vezes que ela ia na cidade aqui, Dourados, com grafismo, né, perguntavam se ela ia se apresentar ou se ela ia invadir, se ela estava na retomada, ia invadir algum lugar. E ela desistiu, ela falou, não, é uma coisa que eu uso todo dia, mas eu vou parar de usar, porque na cidade as pessoas me olham estranho e tal. Então, uma arte corporal, ela deixou de usar, ela usa só quando ela está entre as pessoas que ela confia, né? Então, infelizmente, né? E ela deu uma oficina de tintas naturais e grafismo, mas infelizmente isso não dá para ser manifestado entre as pessoas aqui na área urbana. Mas assim, acho que vamos fechar. Você viajou, né? Acho que parece que chegou vivo, chegou inteiro, com café. Eu vou deixar livre para você trazer alguma reflexão, Eduardo, mas eu queria lembrar as pessoas que essa cultura subalternizada que se formou, né? Essas populações, né, diáspora africana para cá, que eles Sim. foram estilhaçados, né? Foram misturados. Os indígenas também, as etnias foram misturadas para que a cultura se perdesse. Eles se reinventaram, sabe? Esses trapos aí, eles construíram a capoeira, né? O candomblé, a música da periferia, as estratégias sociais que você comentou. Queria que você fechasse fazendo alguma reflexão e lembrando que o ser humano ele se reinventa na dificuldade, né? Porque quem está cômodo lá em cima tá na zona de conforto e mesmo sem ter culpa, mas é responsável pela opressão das outras pessoas. Claro. Até por você reconhecer a opressão como legítima, entendeu? Começa por aí. Agora, essa reinvenção, essa chamada resistência, a manutenção de valores culturais ou a transformação deles em novos valores, mas igualmente próprios, isso aí não é uma questão de heroísmo, eu acho que isso aí é uma questão de manutenção mesmo, uma coisa. Quando a repressão é muito grande, quando você derruba uma floresta, mano, se você largar ali, vai renascer tudo de novo. É natural, é uma lei da natureza. Então, o sequestro da população negra veio da África de muitos pontos. A estratégia da escravidão era quebrar o cara por dentro, quebrar a alma dele, quebrar a cultura dele, tirar ele do território, misturar com outras culturas, perder contato com a língua, exatamente para ele se deixar dominar. A criação da cultura de massa pela mídia, essa imposição das pessoas se padronizarem, é uma estratégia semelhante, embora de outra forma, uma forma mais mental. Naquela época era a forma física. Era corrente, chibata, ferro quente, marcação, quebradeira. Quebrava por dentro, cara. Mas os recursos eram externos. Hoje os recursos são internos. Né? E você falou que a gente está falando com o pessoal do ensino médio, não é? Eu queria contar uma pequena historinha, porque o que o modelo de ensino, em geral, diz para as pessoas que estão se formando? O objetivo é ganhar dinheiro. O objetivo é vencer na vida. Né? O objetivo é ter patrimônio, é ter riqueza. E aí as pessoas direcionam a vida nesse sentido, ganhar dinheiro. Quando eu estava na faculdade, eu já tinha feito exército, tinha trabalhado no Banco do Brasil, tinha sido vendedor do Camping Clube do Brasil, tinha sido mergulhador, estava tentando me enquadrar. Sua filha me distraiu. É sua filha?
Sim, eu vinha angustiado, velho, porque não era a vida que eu queria, não fazia sentido, eu queria procurar um sentido, mas quando eu saí do exército já foi uma comoção muito grande na família, eu não queria terminar a faculdade, mas estava naquela angústia de eu não quero terminar, mas também se eu sair eu vou causar um sofrimento enorme. E aí eu encontrei um velhinho com a enfermeira dele, um velhinho milionário, você já deve ter visto eu contar essa história. Ele morava numa mansão do lado de um prédio onde meus pais moravam, classe média alta, na Praia do Canto, em Vitória. E ele vinha para o saguão do meu prédio, que era muito bem decorado, tinha sofás, cadeiras, vasos com flores, e pessoas sentavam para comer. Ele sentava ali com a enfermeira, porque ele era muito conhecido como um empresário riquíssimo, e as pessoas, quando desciam, paravam para conversar com ele. Ele vinha para ver gente. E eu nunca tinha parado para conversar com ele. Não sabia quem ele era. E no dia, quando eu estava na maior angústia, velho, pô, eu não quero terminar a faculdade, eu preciso sair, eu quero viajar de carona, eu quero descobrir um sentido para a vida. Eu ia saindo do prédio, assim, imerso em pensamentos, e ele falou: menino, senta aqui. E eu sentei. Essas coisas, para mim, velho, são coisas da espiritualidade. Eu não tenho religião nenhuma, entendeu? Mas o que um cara que nunca falou comigo, além de bom dia, boa tarde, boa noite, o que deu nele para ele falar comigo: menino, senta aqui? E eu ouvi aquilo com uma surpresa tão grande que eu fui lá e sentei. E ele começou a falar comigo tudo o que eu precisava ouvir. Falei: olha, eu fiz na minha vida tudo o que me disseram para fazer. Os mais velhos diziam para eu fazer, eu fiz. Eu estudei comércio exterior. Eu construí uma empresa ainda na faculdade. Eu saí da faculdade com uma sociedade com os meus amigos e levei essa empresa adiante. A empresa cresceu de importação e exportação. Eu casei, tive filhos, comecei a viajar pelo mundo porque a empresa não parava de crescer. Hoje ela é uma grande exportadora, mas eu envelheci. O tempo passou e eu não vi o tempo passar. Cara, esse coroa mudou assim o rumo da minha vida. Sacou? Porque eu estava na dúvida sobre o que eu ia fazer, porque eu não queria chocar a família de novo. Mas naquele ponto, mano, eu falei: caraca, é a minha vida. É a minha vida. Eu tô vendo que vai acontecer uma coisa semelhante a desse cara aí. E lá no final ele falou comigo que nunca tinha pensado na morte, mas que a velhice foi chegando sem ele perceber. E aí começou a ter problema de saúde. Ele tinha um bom médico, cuidava dele, foi tratando até o dia que ele começou a ter tanto problema de saúde, que a cabeça dele já estava toda branca. E ele ouviu a notícia do médico: você não pode mais ir para a empresa. Você tem pressão alta, você é cardíaco, você não pode mais trabalhar. Nesse dia, eu senti a morte na minha frente como se fosse uma porta, que estava fechada, mas que eu já estava avisado, ela vai abrir. Acabou. Nesse momento, eu olhei para trás. Velho, eu já estava olhando para ele com 2 olhos arregalados. Nesse momento, eu olhei para trás e a minha vida tinha perdido todo o sentido. Todos os valores que eu corria atrás já não valiam mais nada. Tudo o que eu queria era minha família perto de mim. Minha família se espalhou pelo mundo. Meus filhos moram no exterior. Eu vejo meus netos uma vez por ano. A minha mulher já morreu faz muito tempo. Eu vivo sozinho aí dentro. Tudo que eu queria era afeto. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. E eu acreditei e corri atrás dessa mentira a vida inteira. E só no fim dela que eu percebi que era uma mentira. Velho, ele estava falando isso com quem precisava ouvir. As pessoas me veem como um empresário bem-sucedido, um vitorioso. E eu aqui dentro me sinto um fracassado. A vida passou e eu não vivi. Compadre, imagina. Isso foi a espiritualidade que botou esse cara na minha frente. Eu saí de perto dele, fui direto para a secretaria. Falei: me dá meus documentos, eu não quero mais ser doutor de nada. Não tenho vocação para isso. Quero me desligar daqui. E aí fui entregar para o meu pai, como quem paga uma dívida. Olha, você falou que eu tinha condição de entrar na universidade, que você me deu essas condições. Eu entrei. Eu não vou terminar, não é porque eu não consigo, não. É porque eu não quero. E aí foi o pomo da discórdia. E aí eu saí, houve o rompimento, houve sofrimento, mas a minha vida ficou satisfatória, mano. Eu me realizo com a minha vida. Eu gosto de ter feito o que eu fiz. Eu não gosto do sofrimento que teve naquele momento, mas eu não tenho a ilusão de que fui eu que causei esse sofrimento. Foi a situação. Porque chega num certo ponto, velho, você tem que perceber que a sua vida é sua. E não é só seu direito decidir o que fazer com ela, não. É também a sua obrigação. Não permitir que outras pessoas decidam por você. Porque quem vai colher as consequências lá na frente é você.
E os mais velhos de então vão ter morrido. Foi uma coisa que eu até brincava. Sabe, como se eu seguir o que meus pais estão dizendo, na hora que eu estiver frustrado, velho, arrependido da minha vida, eles já vão ter morrido, não vou poder nem reclamar com eles. Então, a questão, velho, é você ver se aqueles que te receberam no mundo e que têm o compromisso de te garantir a vida e o desenvolvimento até que você se torne autossuficiente, se eles te respeitam. Se o afeto deles envolve respeito e não um sentimento de propriedade. Porque quando você decide o que fazer da vida, se o que você vai fazer da vida não prejudica ninguém e te realiza, não importa se é arriscado, é a sua vida, é o seu plantio. Porque vai ser a sua colheita. Ninguém vai colher o que você plantou. Eu acho que isso é importante dizer para os meninos mais novos. Um critério que eu levava em conta desde os 15 anos, esse aquele mais velho que dizia para mim o que eu devia fazer com a minha vida, era um mais velho que eu admirava, que eu queria ser como ele. Se ele merecia mesmo que eu ouvisse o que ele está falando. Eu admiro esse cara, eu quero ser como ele. Se é assim, eu vou ouvir o que ele diz. Mas se ele é um tipo de adulto, e frequentemente era um tipo de adulto que eu não gostava da maneira de ser, não tem como eu ouvir conselho desses caras. A idade, ela não te dá a sabedoria se você não corre atrás. Sabe? Se você quer um sintoma de sabedoria, velho, você vê esse sintoma no respeito e na humildade. Se você vê a pessoa te desrespeitar e ser arrogante, ela não tem sabedoria, não merece sua orelha, não merece seu ouvido. Melhor pensar por si. Essa coisa de ninguém começar a me acusar de estar citando gente, velho, é uma coisa que me atrapalha o diálogo. Entendeu? Porque mesmo quando eu estava na faculdade, quando eu começava a ler esses textos, eu ficava aborrecido. Porque eu recém tinha descoberto, entre os meus amigos do cursinho pré-vestibular, porque quando eu saí do Exército, meus pais ficaram muito magoados comigo. E eu faltava fazer um cursinho vestibular para fazer vestibular. Então, eles me puseram num cursinho de pré-vestibular bem barato, onde eu encontrei um monte de gente que vinha do sistema público e que naquele ano a família estava fazendo um esforço de pagar uma mensalidade para ver se tinha chance. Então, eu saí de escolas de primeiro nível, escolas particulares profundas, e fui estudar, estudo de grupo, com gente que não sabia nada, velho. Estudar com essa galera, para mim, foi a revelação da falcatrua, que é o ensino público. Eu ficava esculachando, que a gente começava a estudar, e eu ficava dando aula, os caras não sabiam nada, eu ficava explicando as fórmulas, porque eu sabia a explicação de cada fórmula. Enquanto aquelas pessoas queriam decorar. Eles não tinham desenvolvido um mecanismo de entendimento, era decoreba. Eu falava, vocês são preguiçosos, vocês são um bando de maconheiro, vocês não se interessam. Aí um dia, um cara me trouxe uma prova, um colega meu, me trouxe uma prova do ensino médio, do terceiro ano. Me trouxe uma prova do terceiro ano do ensino médio. A primeira reação foi achar que era brincadeira. Quando eu li as perguntas, eu não acreditei que era uma prova séria. Falei, isso aqui é brincadeira, velho. Isso aqui não é uma prova do terceiro ano. Isso é mentira. Então eu já estava tomando consciência da sabotagem que era o ensino público. Quando eu cheguei na faculdade, comecei a pegar aqueles textos com aquele linguajar, aquilo me aborrecia, porque eu achava que esse linguajar era impeditivo para a maioria das pessoas. Então eu começava a ler e largava, mano, não lia. Peguei bronca. E a primeira vez que eu vi um cara começar a me apontar, isso aí é Deleuze, isso aí é Kant. Foi em Belo Horizonte, na madrugada, um professor de filosofia que ficava num bar do lado da rodoviária. E uma vez eu vinha para a rodoviária de madrugada, com meu painelzinho, um mangueador debaixo do braço, já estava com dinheirinho no bolso, queria dormir sem gastar dinheiro, para no dia seguinte manguear numa feira que tinha de manhã, de comida, lá em Belo Horizonte. Eu estava indo, devia ser umas 2, 3 horas da manhã, na última rua eu vi um bar meio vazio, 3 mesas na calçada, as 2 desocupadas e a do meio com coroa de cabeça branca, cabelo comprido, e barba branca também bem comprida. Eu com meu painelzinho debaixo do braço, falei, olha que figura interessante, vou lá conhecer. Para mim conhecer a pessoa, era só chegar perto e falar, quer dar uma olhadinha? E abrir o painel de artesanato. E foi o que eu fiz. Ele quer dar uma olhadinha? Ele olhou distraído, falou, não, obrigado. Falei, não, dá uma olhadinha no meu trabalho. Eu queria que ele visse que era reflexão.
Eu disse, não vou comprar nada, não. Daqui a pouco eu estou encerrando a conta aqui. Eu falei, não, cara, é o seguinte, eu já vendi tudo que eu tinha que vender. Eu não vim aqui vender para você. Eu vendi tudo que eu tinha que vender e estava indo ali para a rodoviária, que eu vou dormir ali de graça, porque amanhã eu vou para o Colégio Arnaldo, para a feira de comidas. Eu vi você aqui, achei você uma figura interessante. Então eu vim aqui mostrar meu trabalho, dá uma olhadinha no meu trabalho. Aí ele olhou e começou a ver as reflexões e já me olhou diferente. Me olhou diferente, falou assim, você toma uma cerveja? Eu falei, tomo, então senta aí. Aí começamos a trocar ideia. E quando eu fui embora, que eu vi começar a clarear, eu falei, velho, eu tenho que dormir mesmo, senão vou estar num bagaço, não vai dar para trabalhar direito. Aí ele falou, tudo bem, velho. Toda sexta para sábado eu passo a noite nesse bar aqui. Aqui eu faço meus estudos de antropologia. Ele tinha origem em periferia, depois se tornou professor universitário e foi para outra classe. Mas ele tinha necessidade de ir lá, que era como voltar às origens. Beber cachaça, ouvir os peão falando, tratar com as putas e tal. E aí era um porto seguro para mim, era um oásis para mim de reflexão. Muitas vezes eu ia para lá falar com ele, e muitas vezes no final da noite, que eu já estava chapado. E as pessoas que me compravam, trocavam ideia, me ofereciam cerveja, eu tomava. Aí eu chegava lá falando da sociedade, reclamando, pá, e ele ficava me olhando, velho, e falando, isso aí é fulano de tal, de 1600 não sei quanto. Eu não conheço esse babaca, meu irmão, nunca li esses caras, velho. Tá me atrapalhando a ideia, mano. Eu tô no fluxo aqui, você vem falar isso aí é fulano de tal, não é fulano de tal, isso aí sou eu. Tem gente que afirma, é mentira sua, você leu sim. Você leu fulano, você leu cicrano, nego pega uma fala minha, um parágrafo que eu escrevi, velho, aí vê Nietzsche aqui, Kant ali, velho, eu não sei, eu não sei. Os caras são pensadores? Velho, existe uma frequência vibracional. A gente capta, velho, e transmite. Ninguém é dono do pensamento, não. O que acontece muito na academia, e eu conheço muita gente na academia magoada comigo, sacou? Que fala mal de mim, diz que eu rejeito a ciência, velho. Mas quando eu falo que, porra, velho, esse privilégio, isso é um privilégio, que é um direito de todo mundo. E esse linguajar acadêmico, essa dependência de pensadores que já morreram faz muito tempo, enfraquece a formação do pensamento. Entre as orelhas tem um cérebro aqui, para a gente pensar, não é para ficar repetindo pensamentos. Se ouvindo essas pessoas que estão sempre dizendo que eu estou citando, dá para ver que esses pensamentos estão no ar e qualquer um pode captar. Parece que é insegurança, mano, eu ficar citando pessoas, entendeu? Parece que eu estou inseguro. E tem pessoas que realmente não consideram o seu pensamento se você não embasar em autores. Se a pessoa precisa que eu fique citando autor para me dar crédito, velho, não precisa me dar crédito. Vai escutar alguém que você confia, mano. Me larga para lá. Porque eu vou continuar falando o que eu penso e não vou citar ninguém, porque eu não li, cara. Não li, simplesmente. Às vezes eu leio uma frase, outra frase. Mas um texto eu não aguento, mano. Porque eu acho que esse linguajar é uma estratégia de manutenção do conhecimento fora do alcance da maioria. É intencional para manter a maioria no trabalho braçal, no serviço de base, que é o serviço mais imprescindível, mais importante da sociedade. E é preciso armar a estrutura de tal maneira que essas pessoas mais importantes e mais fortes não se percebam como importantes, não tenham noção da sua importância, e muito menos da sua força, da sua capacidade de resistência. Que o patrão que o despreza está longe de ter. Não aguenta um dia igual ao dele. Sacou? É um trabalho sacana, velho, numa sociedade desumana. Estamos trabalhando na humanização da sociedade. Eu, tu e aqui, esse monte de exceções à regra que estão espalhadas por aí, captando e transmitindo sentimento, pensamento, muito além do programado pela sociedade. Pessoas que já estão conseguindo enxergar por trás das lentes distorcidas que a mídia e o modelo de ensino põem na frente da gente. Massacre publicitário ideológico, formando objetivos de vida vazios, consumir, desfrutar. Basta ver que burrice é você se becar, se arrumar, ficar bonitão, arrumar um dinheiro para ir arrumar uma namorada. Você vai arrumar uma namorada interesseira, parceiro. Na hora que você perdeu o que você tem, ela vai embora, porque ela gosta das coisas que você tem.
É ilusão você se arrumar para ser bem tratado, porque esse bom tratamento é falso, é hipócrita, é interesseiro. Para mim, vale muito mais a pena a sinceridade. Que os interesseiros me desprezem. Eu não quero o sorriso dos interesseiros. Por isso, eu não carrego nenhum sinal de riqueza. Mano. Até porque eu não tenho mesmo. Mas se tivesse, não mostraria, velho. Não estaria no meu visual. Eu gosto do olhar sincero. E o olhar sincero, ele se dá quando você está vestido pobremente. Quando você está vestido simplesmente. Quando você ostenta, você já chama a falsidade, você chama a superficialidade. E com o tempo você acaba perdendo o contato com a realidade. Você acaba perdendo o discernimento para perceber quem tem caráter e quem não tem. Você para de confiar, você já não confia mais em ninguém. Isso para mim é um inferno em vida. Eu gosto de perceber nas pessoas. Sacou? É bom você falar isso, Eduardo, porque senão daqui a pouco vão falar assim, ó, tá vendo? O Eduardo Marinho, ele é um exemplo de meritocracia na área do artesanato de rua. Ele é um empreendedor. Ninguém está imune às distorções. Véio. Ninguém. Nós estamos numa sociedade especialista em distorção. Está cheio de especialistas em distorção. Se a gente tiver medo desses casos, dessas coisas, a gente não se movimenta. Sacou? É preciso a gente se movimentar de acordo com a própria consciência, velho. E só isso dá a gente paz de espírito para viver. Acusações, distorções não dizem nada. É natural que seja assim. Né? A sinceridade não é bem vista pela hipocrisia. A gente vai caminhando para o final. Quando uma pessoa está falando, o outro vídeo fecha depois na gravação. Então a Helena não apareceu ainda. O Eduardo se distraiu. Helena? Tá aqui, ó. Você falou o nome dela, tá aqui, Helena. Helena. Se fosse para guardar dinheiro, não tinha 4 filhos, né, Helena? Nem 6 cachorros, então nem estaria morando na área rural. Mas assim, Eduardo, antes de você dar um tchau mesmo, eu queria agradecer as pessoas que não são reconhecidas na academia que estão nesse evento. Alguns são, sabe? Mas por uma vertente específica de defesa e de luta mesmo de outras culturas. Eu quero citar aqui o Algemiro, da aldeia Jaguapiru, e o pessoal lá da Tribos Unidas, o pessoal da Bororó, o Bro MCs, que é o grupo, que é um grupo, primeiro grupo indígena, né, de música aqui, de rap indígena, a Narandá, que é professora de Guarani, né, ela dá conta dos filhos, dando aula de Guarani, e é cantora também, ela é MC. Também agradecer a Valdelice Veron, né, filha do Marcos Veron, que foi assassinado, ela é uma guerreira também aqui das retomadas. Agradecer a Sandra Benites, que é Guarani em Andeva, a Sandra Benites, ela é curadora do MASP, né, com muito sacrifício colocaram uma indígena ali para fazer a curadoria do MASP, a Rose também, que também é indígena, a Fabiane Medina, tá, que vão falar sobre as mulheres indígenas, o Ailton Krenak, e por fim o Eduardo Marinho. Eduardo, a gente fica muito grato, sabe, por você, a gente sabe que o seu discurso ele bate de frente com a questão acadêmica, que é tão valorizada, né, mas acho que o Festival de Arte e Cultura e a Semana no Meio Ambiente, eles têm essa obrigação de fazer esse rompimento e, sei lá, trilhar novos caminhos a partir da reflexão. Dá um tchau para a gente aí, para a gente poder encerrar. Valeu, rapaziada. Eu que agradeço aí o espaço. Eu queria dizer para essa rapaziada que trabalha com tanto amor, que faz esses trabalhos tão lindos, que o desprezo da academia não deve ser levado em conta, não, velho. É uma situação momentânea da história. O valor quem tem que dar no que a gente faz é a gente mesmo. Eu sei o sentimento de fazer um bom trabalho. Sabe como? A academia não sabe o que está perdendo. E não é a academia como um todo, porque a academia não é um bloco homogêneo, cara. A academia, como qualquer coletivo humano, vale pelas exceções à regra. As exceções são aquelas que são ironizadas, que são meio desqualificadas, olhados com ironia, os professores que se dedicam à extensão. Esses é que vale a pena. Esses são as exceções. Que a gente não pode esperar a qualificação de elementos do sistema social. O sistema social está aí para desqualificar tudo que não se submete a ele. É preciso a gente dar valor ao que faz e procurar os meios.
Observe, isso eu falaria para qualquer um que senta no chão e bota a arte. Observe como as pessoas que param, que gostam, que olham no seu olho, que elogiam o seu trabalho, que acham realmente bonito, como essas pessoas são melhores do que a média normal. Como são pessoas mais desenvolvidas em sensibilidade, em profundidade, em espiritualidade. É a espécie de busca das raridades. Como você está colhendo as melhores. Agora, com relação ao Estado, à sociedade, a gente sozinho fica fraco, mano. É preciso formar cooperativas, é preciso se juntar para trabalhar junto e buscar os lugares que evidenciem o trabalho e que chamem as pessoas que gostam, que estão espalhadas pela sociedade. São exceções, mas são muitas. Para arrumar locais de exposição, de palestra, para poder isso reverter, né? Para poder vender a mercadoria, afinal. E passar também toda a cultura. É preciso locais cooperativos. E os povos originários são especialistas nisso. Eles são essencialmente cooperativos, não é isso? Então, vou deixar um abraço para todo mundo, um agradecimento. Espero que tenha bom proveito. E a gente se fala quando for preciso. Novamente, é só chamar. Eduardo foi um parceirão nosso mesmo. Obrigado, Eduardo. Boa noite para todo mundo que está assistindo. E eu estou parando. Ao vivo, não? Não, não.